confunda com a tecnologia. A gente esquece de gravar enquanto se encontra também, às vezes. Eu peço desculpas para os outros professores que já se apresentaram. Me desculpa mesmo, gente. Ai, eu não sei o que acontece comigo. Agora eu vou passar a palavra para a professora Renata. Fica tranquila, Núbia. Eu sempre perco os primeiros 10 minutos de aula. É quase que inevitável. Não Acontece mesmo. Quando eu fui ver, eu falei, a Maíra, grava. Aí eu, Sempre os alunos estão me lembrando de gravar também. Acontece o tempo todo. Bom, gente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à Núbia, a organização do SCUD, por esse convite. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para vocês o quanto que eu admiro o senso de organização de vocês, a persistência, a garra que vocês têm de fazer esse evento, que é mega importante para a universidade, para todo mundo, e eu acho que vocês fazem isso muito bem, vocês são muito organizados, vocês são muito mobilizados, e eu tenho o maior orgulho dessa SCUD, e estar aqui hoje para mim assim, muito gratificante. Então, eu agradeço muito o convite. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha carreira, como que eu comecei, né, assim, brevemente. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Renata, eu sou bióloga, me formei pela Unesp de Botucatu, eu fiz mestrado e doutorado na ESALQ, né, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, e eu fiz mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas. Eu sempre tive, desde o começo da minha carreira, desde a época que eu era aluna, eu sempre gostei muito de genética, né? Sempre estive envolvida com isso. E então, foi essa a carreira que eu tive, a minha carreira acadêmica, né? Eu sempre trabalhei também, além de gostar muito de genética, eu sempre trabalhei com micro-organismos, sempre gostei muito, admirei muito os fungos, né? Os fungos, os cogumelos e os fungos microscópicos, que são maravilhosos, que é como descobrir um mundo que não existe, que está fora dos nossos olhos, mas quando a gente coloca o microscópio, a gente consegue ver coisas maravilhosas. E eu me apaixonei por tudo isso, né? E sempre estive trabalhando na área de genética, de biologia molecular e de microbiologia, sempre trabalhando com fungos de aplicação médica ou fungos de aplicação biotecnológica. Então, assim como a professora Luciana falou, né, que a carreira foi, assim, meio errática algumas vezes, né, a dela, a minha também, porque em algum momento da minha carreira acadêmica, eu senti muita vontade de saber o que se fazia na indústria, né, o que se fazia de pesquisa científica no meio privado, e aí eu resolvi ir trabalhar na indústria. Eu trabalhei numa empresa de genômica aqui no Brasil, trabalhei na indústria farmacêutica, e em algum ponto da minha carreira eu senti muita falta da universidade, né? Queria muito voltar para a universidade, e foi quando eu, então, prestei o concurso na Unifesp e retornei para o meio acadêmico, que eu achei que era realmente a minha casa, né? E, então, desde 2009, eu estou na Unifesp. As disciplinas que eu ensino na Unifesp são a microbiologia básica, né, que eu dou para biologia. Antigamente eu dava para farmácia também, hoje em dia eu dou só para biologia. E eu também dou algumas eletivas, né, eu dou a eletiva de biotecnologia, que eu dou desde quando eu entrei na Unifesp, que é uma eletiva, assim, muito legal, muito especial para mim. E também eu dou Biologia Molecular 2, junto com o professor Júlio. Agora a gente tem uma eletiva nova, que eu dou junto com o professor Rodrigo Caiô, que é bacteriologista, que é microbiologia médica, e acho que é isso. A minha linha de pesquisa, ela continua voltada na área de micologia, então a gente trabalha com micologia médica. Então, nós usamos como modelo biológico um fungo que tem grande importância clínica também, que causa meningite fúngica.
E é um organismo que tem muitas ferramentas de genética e de biologia molecular. Então, a gente pode modificar geneticamente esse fungo e estudar e ver o que acontece, validar alvos para desenvolvimento de novos fármacos, dá para a gente descobrir muitas coisas sobre o mecanismo de interação patógeno-hospedeiro. Então, assim, eu sempre falo para os alunos que quem vai para o laboratório de interações microbianas, com certeza vai sair, assim, com muita expertise em microbiologia, em genética e em biologia molecular, que é isso que a gente faz bastante, né? Atualmente, eu tenho 3 alunos são, na verdade, alunos de TCC, que começaram comigo como IC, né? E tenho também os alunos de pós-graduação. Eu oriento por 2 programas de pós-graduação, ambos são em biotecnologia, né? Então, uma biotecnologia tem como sede aqui a Unifesp e a outra na USP. E é isso, então, que eu tenho feito, gente, e agradeço muito por estar aqui. Obrigada, professora. Para quem não sabe, eu também vivo no laboratório da professora Renata. Eu sou uma agregada. Obrigada mesmo. Acabo sendo uma agregada dela. E agora eu vou passar a palavra para o professor Tiago. Pode falar, professor. O espaço é seu. Opa, obrigado, Núbia, obrigado, Patrícia, por ter me convidado, né, ao SCUD, por ter aceitado meu nome para participar dessa roda de conversa. Pela segunda vez, né, eu participo desse bate-papo com estudantes para falar sobre iniciação científica. Então, sempre é muito prazeroso, né, a gente ter esse contato, né, para que vocês comecem a desvendar essa questão da IC, porque são muitas questões, muitas dúvidas, e sempre é uma conversa muito produtiva, né. Então, agradeço, assim como a Renata falou, também parabenizo vocês pela persistência, pela dedicação, aos colegas de vocês, né, porque são os que mais necessitam ser informados nesse momento, e não poderia deixar de acontecer novamente o SCUD, né, porque já é uma tradição na Unifesp Diadema, então vocês estão realmente de parabéns, né, por mais uma vez conduzir agora num formato diferente esse evento tão bacana, que eu também tive a oportunidade de verificar a programação. Eu vi que vocês capricharam, está bem diversificada, está bem atual, né, com temas muito relevantes para serem discutidos. Então, vocês também estão de parabéns pela organização e pela seleção dos temas nessa versão Pocket. Tá? Muito obrigado mesmo pelo convite. E falando um pouco de mim, né, eu sou natural do estado do Pará, onde eu fiz a minha graduação em Química lá, e depois eu decidi sair da casa da minha mãe, né? Então foi quando eu fui para Viçosa fazer mestrado em agroquímica, depois eu fui para São Carlos fazer doutorado na área de química orgânica, né? E desde 2010, no final de 2009, eu ingressei no Unifesp, então já completei 10 anos de casa. Então, eu já estou bastante familiarizado com as coisas e sei como as coisas funcionam. E com relação ao que eu trabalho, né, na graduação, eu ministro disciplinas, né, para todos os cursos praticamente, né, já que grande parte faz cursos de Química Orgânica, então eu trabalho na disciplina de Química Orgânica 1, né, que é a Introdução à Química Orgânica, a Química Orgânica 2, a 3, a Experimental. Já dei aula praticamente para todos os cursos, exceto o curso de Ciências, que eu não tive a oportunidade de trabalhar ainda. Todos os outros eu já participei de alguma maneira, né? Essencialmente, nos últimos anos, mais para o curso de Farmácia do que para todos os outros, que eu tenho trabalhado bastante, né? Então, eu conheço bastante o pessoal da Farma, e é isso em relação às disciplinas que eu ministro na graduação. Com relação à linha de pesquisa, né, que eu trabalho no laboratório, o nosso grupo, né, é um grupo de química de produtos naturais, onde a gente trabalha especialmente com plantas e fungos, né, fungos originados a partir dessas plantas, que são chamados endofíticos, né, na busca por substâncias com interesse biológico, né. A ideia é sempre encontrar uma finalidade para que essas substâncias que são produzidas por esses organismos tenham algum viés especial em relação a propriedades biológicas. Então, a gente tenta buscar sempre
descobrir quem são essas substâncias e qual a função delas, né? Especialmente no meu caso, eu tento buscar candidatos a novos fármacos com propriedades anticâncer, em especial da leucemia. Então, as substâncias que eu venho obtendo no laboratório, tanto das plantas quanto do fungo, eu direciono, né, para colaboradores que trabalham com células de leucemia humana na busca por novos agentes citotóxicos, né? E um segundo interesse que eu mantenho, né, já de longa data, se trata da química dos herbicidas, né? Esses mesmas substâncias das plantas e dos fungos, a gente direciona também para ensaios de atividade herbicida, né, para que a gente encontre novos modelos de substâncias dessa natureza que possam oferecer alternativas, né, para esses herbicidas comerciais no mercado. E acreditamos, né, que substâncias naturais sejam menos tóxicas do que os produtos disponíveis no mercado. Então, a gente tenta buscar alternativas, né, para que a gente possa, então, ter um conhecimento mais aprofundado dessas substâncias de origem natural. Para que a gente chegue nesse momento de atividade biológica, a gente tem todo um rol de etapas químicas, né, que envolvem a purificação dessas substâncias, para que a gente possa, então, chegar e conhecer a cara do princípio ativo. Então, são várias etapas químicas que envolvem muita cromatografia, né, de ferramentas espectroscópicas, para identificar esses compostos, até que a gente consiga, então, dizer quem que é aquele composto que a gente obteve na bancada do laboratório. Entre alunos de graduação que eu oriento, estão os que fazem TCC e os que fazem IC, né? Mais ou menos 5 estudantes de graduação, 4 estudantes de pós-graduação, né, onde eu oriento em 2 programas diferentes, o programa de pós-graduação em Química e também um de Biologia Química, onde a gente recebe os estudantes para fazer a pós, né. Essencialmente, em graduação, quem costuma me procurar bastante são os alunos de Química e de Farmácia, né, que são aqueles que estão mais próximos, né, do universo das linhas de pesquisa que a gente desenvolve no laboratório. Então eu estou aí para conversar com vocês sobre as dúvidas e os mistérios que envolvem a IC. Tá bom? Muito obrigado novamente. Obrigada, professor. Agora a gente está abrindo as inscrições, tá? De perguntas, todos os professores se apresentaram. Então, quem tiver pergunta, já coloca o nome aqui, que a gente vai chamando pessoa por pessoa, tá bom? Eu e a Paty, a gente está atenta para isso, tá? Gente, eu adoro quando falam ali as pesquisas, daquela alegria, não dá no meio da pandemia, assim, tipo, olha, nem tudo está perdido, tá vendo? A gente ainda tem um trabalho, a gente pode dar continuidade nisso, foi só uma pausa longa, então eu fico muito, muito feliz, ainda mais depois das explanações. Paty, tem alguma inscrição já? Não, né? O pessoal tá muito acanhado, gente, é para fazer as inscrições. A ideia é uma roda de conversa. Se vocês não fizerem perguntas, a gente não tem roda, tá? Vai ficar só eu e a Patrícia aqui falando o resto da noite. Até 6h30 a gente vai ficar aqui falando. Se vocês não tiverem questões, talvez a gente possa criar questões aqui dentro. Com certeza. Que nem, qual a principal rotina de laboratório de um IC? Quando ele entrar no laboratório, a primeira coisa que ele vai ficar fazendo? Aí, fica à vontade, qualquer professor pode responder. Trabalhar. Tá? Trabalhar, não, mas trabalhar. Acho que vai depender bastante do laboratório, né? Acho que cada laboratório tem um requisito, assim, para o aluno, né? Eu lembro que quando eu entrei, na verdade, eu não fui nem direto para o trabalho. Eu fui ler. A minha orientadora pegou e falou, olha, você precisa ler muito. Aí eu falei, ok. E ela também estava mudando o projeto, então, assim, foi uma loucura. Eu lia. Aí depois eu fui para começar a trabalhar, ajudando uma coisa ou outra, mas foi... eu acho que depende muito também da linha de pesquisa de cada um, né? Com que cada um trabalha. Às vezes é uma coisa um pouco mais simples, mais rotineira, às vezes é um pouco mais complexo, depende do tipo de equipamento também, mas começar a ler é uma boa.
No laboratório de microbiologia, além de ler, né, a respeito, ler os papers que o laboratório produz, né, se inteirar da linha de pesquisa, né, que a gente conduz no laboratório, um aspecto muito importante no laboratório de microbiologia são as questões de biossegurança, né. Então, uma coisa que eu sempre tenho, assim, aquela carta na manga é ter aquela aula de biossegurança que eu dou na microbásica, para poder relembrar os alunos, né, quem já fez relembrar e quem não fez aprender, né, quais que são os princípios básicos de biossegurança, que são super importantes, na verdade, não só para a microbiologia, né, mas na micro é muito importante porque a gente trabalha com agentes infecciosos, então, precisa ter todo um treinamento, né, de como fazer as coisas no laboratório com segurança. Tem a questão toda de resíduos também, né, que tem que se inteirar, e a rotina do laboratório, né, que como bem a professora falou, né, vai de acordo com o laboratório, né. Professores, temos algumas perguntas. Bom, a primeira pergunta é do Daniel Silva Guimarães, ele fez duas. Quanto tempo por semana o aluno passa na IC? E é muito difícil conseguir bolsa PIBIC ou FAPESP? Posso falar? Pode, claro. Essa é uma pergunta muito importante, né? É muito recorrente também, né? Isso, normalmente, os alunos costumam perguntar ao vivo, né? Quando eles têm a oportunidade, né? Quando você termina uma aula, quando você está nos corredores, os alunos vêm perguntar para que tire atividade. Então, isso é muito legal, essa pergunta, né? Porque foi o Daniel que perguntou, né? Isso. Quanto tempo, Daniel? É assim, nós temos aqui, 6 professores do Campo Diadema, pelo que eu entendi, cada um representa um curso, né? Então, dentro desses cursos, você tem ali, como todo mundo se apresentou, né, diversas opções de trabalho e características de trabalho. Então, essa questão vai começar com a resposta como depende, né? Existem linhas de pesquisa que exigem mais, existem outras que exigem menos, aquela que você pode fazer coisas no computador em casa. Então, assim, eu vou falar pelo que eu entendo em termos de trabalhos de laboratório de química, onde você precisa ter pelo menos ali uns 3 períodos por semana para que você possa se dedicar, para que você possa, então, enxergar algum resultado, né? Até porque você vai ter um gap muito grande entre uma semana e outra para saber se aquilo que você fez deu certo. Se não deu certo, você vai lá e repete. Então, isso é um loop muito louco que você fica tentando descobrir, né, respostas. Então, depende muito, né? Tem gente que vai dizer assim, se você não tiver 20 horas por semana, você nem vem. Ou tem gente que vai dizer assim, vamos fazer um trabalho remoto, alguma coisa assim. Então, depende muito do que você pretende se dedicar, né? Para que você possa, então, te dar com clareza, né, uma resposta mais adequada, né? Então, acho assim, cada colega acho que pode dar uma situação mais usual do laboratório que trabalha, porque não é fácil de dizer quanto você vai precisar exatamente, né? Mas ali uns 3 períodos por semana já dá para a gente começar a propor um projeto dentro do âmbito de graduação, né? Que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Posso só complementar o Tiago? Sim, sim. Eu acho que é sempre importante também o aluno que está interessado em fazer essa iniciação científica dar uma olhada, né, como que é a dinâmica do laboratório, né? Porque às vezes você não tem muitos horários, muitos períodos por semana, mas às vezes o seu orientador vai colocar você para fazer uma parte, por exemplo, de um trabalho de mestrado, né? Então, tem um projeto de mestrado que parte é desenvolvido pelo mestrando e outra parte pelo aluno de IC, né? Aí você consegue, trabalhando junto, mesmo que você não tenha muitos períodos, mas trabalhando nessa sinergia, acaba sendo uma boa, né? Então, eu acho que é sempre legal dar uma olhada como que é a dinâmica do orientador com relação aos alunos também, né? Isso garante que, no final, né, juntando
os dois projetos, que o aluno de IC e o aluno de mestrado ou doutorado vai sair todo mundo numa publicação, que eu acho que para o aluno de IC, tanto quanto para os alunos de pós-graduação, é muito importante fazer parte de uma publicação, né? Só que, às vezes, fazer uma publicação, você, como aluno de IC, dependendo da linha de pesquisa, dependendo da área, é muito difícil, né? Porque é muito trabalho. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer essa sinergia entre os alunos, né? E isso pode ser muito, muito produtivo, né? Você trabalhar junto com um aluno de pós-graduação, além da orientação do seu professor, do seu orientador, né? Posso complementar um pouquinho também, gente? Pode. Claro. Então, e quando é na área de humanas, né? Então, por exemplo, você vai optar por um trabalho teórico, né? Além de ter que ler bastante, porque na área de humanas a gente discute ideias, então tem que gostar de ler. Não tem aquela coisa de você, aquele compromisso de você ir ao laboratório, né? Que às vezes ajuda até o aluno pôr aquilo naquela rotina dele, falar, olha, tal dia, naquele período eu vou para o laboratório. Na área teórica não tem isso, porque você vai poder fazer uma outra dinâmica do trabalho, que pode às vezes complicar, se o aluno não tem muita maturidade, no sentido de, como é que eu vou me organizar para fazer esse trabalho de iniciação científica? Então, é sempre bom conversar com o seu orientador, orientadora, para estabelecer, né, o que está sendo esperado dele, porque eu acho que na área de humanas exige um pouco mais de autodisciplina também do aluno, né, ou da aluna, para poder desenvolver a CC. Obrigada. A outra pergunta sobre a bolsa. Núbia, poderia só dar uma complementada também? Pode sim, professora. Desculpa, eu acho que eu perdi o time. Sem problema, sem problema. É que eu acho que uma questão que eu acho que é interessante, de repente, para quem está buscando uma iniciação, ou pensando em buscar uma iniciação, ter reflexão de que eu acho que a graduação, né, é o momento de, digamos, errar. Não é errar, mas eu acho que eu me expressei mal, mas procurar, buscar. Não necessariamente porque, de repente, você começa numa linha, você não tem direito de trocar e de repente, se sentir mais confortável numa outra abordagem. Eu digo isso porque eu já tive, por exemplo, usando no meu caso, aluno que desenvolvia trabalho na área de humanas e acabou comigo com peixes, e o contrário, o aluno que estava comigo com peixe foi parar no geoprocessamentos, ou foi para humanas, ou foi para química aplicada, né? E, às vezes, o aluno ele tem um certo receio de não magoar o professor, né? Tipo, eu gosto tanto do professor, eu não quero magoar, eu não quero dizer que eu não... Né, mas eu acho que a questão aqui não é pessoal, né? O carinho fica, né? Mas é importante que cada um se encontre dentro do seu universo para que ele possa executar as suas ferramentas da melhor forma, né? Pensando no contexto ambiental, a gente tem... Eu vou muito na questão do que a Luciana colocou, né? A gente pensa muito tempo de dedicação em laboratório, mas quando a gente pensa na questão das ciências ambientais de um modo geral, eu não estou me falando só das ciências ambientais, mas de entender o ambiente, e aí, claro, o homem dentro desse contexto, o laboratório ele passa a ser uma componente. A gente tem as atividades de campo, a gente tem toda a atividade do campo das ideias que vai te dedicar de você ficar sozinho naquela imersão, né? Em média, as agências de pesquisas, elas pedem 12 horas, né, para você ter livre, para você se dedicar a uma iniciação científica, FAPESP, CNPq, se você vai concorrer a uma bolsa, né. Então, esse é um critério quando o aluno vai concorrer a uma bolsa PIBIC, uma bolsa FAPESP, ele ter 12 horas para dedicação. Mas isso é uma média, né, que, claro, é importante que ele converse com aquele professor, que ele tenha uma afinidade de pesquisa, né. A afinidade pessoal é interessante, gostar da aula, mas acho que mais interessante é ele... eu gosto de megafauna carismática, eu gosto, né, de geologia, eu gosto de química aplicada, poluentes. Então, ele tendo uma ideia do que, de fato, num primeiro momento, desperta o interesse, ele ir atrás disso, da biologia molecular, enfim, qualquer que seja o caminho, né? Então, acho que é uma reflexão que é muito interessante, que eu gostaria de de repente seguir um caminho e depois... É uma iniciação à ciência por isso.
Mais alguém quer completar, gente? Não vou mais interromper, não vou mais cortar a discussão. Não? Então a gente pode passar para a próxima pergunta, que a Paty colocou, né, que é muito difícil conseguir uma bolsa PIBIC ou FAPESP. A professora já deu uma introdução de que é necessário 12 horas para se dedicar à pesquisa. Fica aberto para os professores responderem. Eu posso trazer uma experiência do PIBIC? Desculpa, Renata. Pode. Não, pode falar. Eu falo da experiência da FAPESP depois, que era o que ia falar, não tem problema. Não, a experiência do PIBIC é que eu fiquei representando o campus de Diadema quase 4 anos, 3 anos e meio, um pouquinho mais, pelo PIBIC no campus, né? E uma coisa que a gente sempre via chegar na hora de pedir bolsa às vezes o aluno, ele está 1 ano, 2 anos, ele tem um mega envolvimento com o laboratório, ele tem um mega envolvimento, chegando ao ponto de já estar em vias de até ter um artigo, né? Mas, por outro lado, acaba que a formação acadêmica, ele talvez não tenha ficado de forma igualitária, então ele tem bastante reprovações, ele não atingiu um CR mínimo que o PIBIC exige, né? Não estou dizendo se é certo ou errado, eu tenho a minha visão pessoal sobre isso, mas nós temos normas a serem seguidas, né, no contexto da universidade. E aí esse aluno acaba não conseguindo a bolsa do PIBIC, porque ele não atingiu a pontuação para ele ser classificado como prioritário, como P1 na bolsa, né? Então, o fato de, falando do PIBIC, é interessante que o aluno, ele se dedique também na sua formação acadêmica de tentar evitar reprovações. A gente sabe que não é fácil, tem uma série de meandros, né, nesse processo que tem que ser levado em consideração, mas para a Bolsa PIBIC isso é um fator extremamente relevante quando o professor, o orientador e o aluno eles vão pleitear uma bolsa, que pelo menos ele tem um CR acima de 7 sem reprovação. Isso é quase uma garantia quase total, né? Claro que vai ser julgado também o mérito do projeto, tudo isso, mas para o aluno, para o estudante, isso é uma garantia de que ele atingiu os pré-requisitos necessários, né, para ele estar concorrendo a essa bolsa. E ainda mais hoje, que o recurso cada vez mais está escasso, o CNPq ele tem reduzido drasticamente, né, o auxílio, né, para as instituições. Então, o PIBIC, falando do PIBIC, ele tem mantido isso, né, então, quem almeja, tem o interesse de pleitear uma bolsa PIBIC, é interessante se atentar também por esse outro lado. Então, uma coisa que eu sempre acabo falando para os alunos que eu converso, olha, às vezes eu prefiro que você garanta, não apareça no laboratório, não converse comigo esse semestre, mas passe em todas as suas disciplinas, né, e depois a gente volta a conversar um pouco mais, faz a sua atividade de ideias, e depois a gente volta para a parte prática, porque pode ser que isso seja um empecilho para conseguir a bolsa, tá? Era isso. A mesma coisa acontece com a FAPESP, né? A fala da professora Juliana serve para a FAPESP também, né? A FAPESP gosta de CRs acima de 8 e não pode ter reprovação, né? O que eu vejo é que a FAPESP investe muito nas bolsas de iniciação científica, né? Porque é investir na base, né? Então, assim, quando o aluno mostra um bom CR, quando o aluno não tem reprovações, quer dizer, reprovação é condição sine qua non, né? Não pode ter realmente, porque senão a FAPESP não aprova se tiver reprovação. Mas existe uma linha de pesquisa, existe uma contribuição, eu acho que vale sempre a pena o aluno tentar sim, né? Conseguir uma bolsa FAPESP. Uma vantagem da FAPESP, que eu acho também, é que o aluno tem reserva técnica, né? Então, as bolsas FAPESP, eles reservam, basicamente, em torno de o equivalente a uma bolsa por ano para reserva técnica. Então, eu gosto bastante disso, porque os alunos podem usar esse dinheiro para ir a um congresso, para participar de um evento, o que às vezes parece que não, né? Mas você participar de um congresso brasileiro, de alguma coisa, né, na sua área, assim, tem um peso enorme no currículo, né, do aluno de graduação. É muito importante isso. E a FAPESP dá essa opção quando dá a reserva técnica, né?
Então, eu acho que é bem interessante, eu acho que as pessoas não podem ter medo de pedir, né, de fazer a solicitação, é um pouquinho trabalhoso, mas eu acho que vale muito a pena. Eu atualmente tenho uma aluna que tem Bolsa FAPESP, e é uma pena que com o advento da pandemia, né, não foi possível ir para nenhum congresso esse ano, mas eu acho que é muito importante para o aluno. Posso complementar um pouquinho, eu só queria gente? também... Pode ir, Luciana. Não, eu só queria também colocar que, a despeito da bolsa, né, tem a IC voluntária. O aluno pode fazer iniciação científica de forma voluntária, e eu acho, assim, que é uma oportunidade incrível de amadurecimento, não só como profissional, né, você aprender também sobre essa área, mas também desenvolvimento pessoal. Eu não tive a oportunidade de fazer iniciação científica na minha graduação, eu precisava trabalhar, então eu não consegui, e eu percebo, assim, que os alunos que tiveram a oportunidade de fazer iniciação científica, que entraram no mestrado, entraram muito mais amadurecidos, eu precisei dar um gás muito maior para chegar no mesmo nível, né, então mesmo que não tenha bolsa, eu acho que é uma oportunidade muito bacana de fazer iniciação científica, que contribui muito para o amadurecimento. Era só isso que eu queria complementar. Só complementar com relação à bolsa, né, complementando o que a professora Renata, a professora Juliana já falaram, eu tive um caso de um aluno que tinha uma reprovação, mas era de uma disciplina no começo do curso, né, e que não estava diretamente envolvida no projeto. O que acontece? A gente tem formas de pedir, de reconsiderar, né, um pedido que veio negado, né, seja da FAPESP, seja até mesmo do PIBIC. E, óbvio, mostrar um argumento e, de repente, mostrar que o aluno se empenhou, já realizou a disciplina e obteve aprovação, tendo uma nota acima de 6 ou de 7, né? E, dessa forma, muitas vezes se consegue, né? Não é regra, mas, normalmente, consegue ter uma aprovação de bolsa para iniciação científica. Eu também só queria complementar essa questão da bolsa, né, na hora de seleção. Tem lá no edital, né, PIBIC, no caso da Unifesp, que o CR precisa ser maior que 7, né, como aquele nível de prioridade de 1, e que eles colocam sem reprovação. Só que o sem reprovação quer dizer que você pode ter tido uma reprovação e cumprido essa reprovação no semestre. Então, isso também caracteriza como sem reprovações, né? Às vezes a gente fala, eu reprovei no MUC, será que eu vou ter prioridade ou não? Mas se você já tiver cumprido essa reprovação e passado, aí você também entra lá naquela prioridade 1 para a seleção da bolsa, né? Só complementar uma coisa que eu vi no chat, assim, rapidinho, não tem relação com bolsa ou não bolsa. Em relação a e-mail, eu acho que, Núbia, nossos e-mails são institucionais, eles são de domínio público, tá? Então, pode disponibilizar à vontade. Só ia confirmar, eu ia confirmar direitinho, né? Só para não ter nenhum problema, então vou passar aqui os e-mails já vou colocar no chat, tá bom, pessoal? É ótimo, coloca mesmo. Daqui a pouco os laboratórios vão encher. Paty, pode falar a próxima pergunta. Acredito que a discussão dessa encerrou. Bom, a próxima pergunta é da Thaís Lopes, e ela pergunta, é uma boa unir o tema da IC ao tema de TCC posteriormente? Olha, eu não sei como os colegas veem a questão, eu recomendo, viu, gente? Porque facilita muito, né? Fica um TCC muito mais amadurecido, porque o aluno teve um tempo de elaboração, de amadurecimento e de aprendizagem maior. Mas não é obrigatório. Eu já tive alunos também que desenvolveram iniciação científica comigo num tema e depois, para o TCC, resolveram fazer outro tema e correr atrás. Mas eu acho que facilita bastante. Concordo plenamente com a professora. Posso falar também uma experiência que eu tive? Sim, claro. Sim. Para mim, isso aí é juntar a fome com a vontade de comer, né? Então, é muito interessante que isso aconteça. Você tem um trabalho muito mais robusto, muito mais cheio de informação,
né? Porque a IC você se dedica, em teoria, por um pouco mais de tempo, né? Pode ser 1 ano, às vezes 2 anos, dependendo do engajamento que você tiver no laboratório, né? E o interesse de permanecer no grupo. Se isso acontecer, você acaba tendo um trabalho, né, com um pouco mais de informação, com muito mais resultados, e muitas das vezes você gera até publicação, né, dependendo do tempo de permanência no laboratório. Aconteceu uma vez comigo uma coisa um pouco meio chata, né? Um aluno de farmácia que trabalhou comigo durante uns quase 3 anos, né, gerou uma publicação científica e não pôde utilizar isso como TCC, né, porque tem aquela questão do autoplágio e tal, né, e por essa razão ele teve que iniciar, né, rapidamente no último ano dele de permanência no laboratório, um novo projeto, né, que já não teve a mesma robustez do outro trabalho que ele havia desenvolvido, né. Então tem só essa questão aí, se gera publicação tem uma certa limitação, né, com alguns cursos, né, que adotam essa questão do autoplagiamento. Eu vou compartilhar também aqui uma situação que a gente teve. A gente tem que prestar atenção também nesse grupo de pesquisa, né? Às vezes você tem um orientador de iniciação científica e aí você tem um outro docente que também está participando desse trabalho, como co-orientador ou alguma coisa assim. A gente teve um caso de um aluno de iniciação que ele resolveu fazer, ele tinha um orientador de um curso e o co-orientador de outro curso. E aí ele resolveu fazer o TCC, usar o tema de iniciação científica, só que com o docente de um desses cursos. E acabou que ele não passou isso para o outro orientador. Então, quando ele foi defender, acabou que houve um conflito aí, não sabia exatamente quais dados foram utilizados para o TCC que ele tinha usado na IC. Então, eu acho que quando vocês forem utilizar o trabalho de iniciação científica para um trabalho de conclusão de curso ou para outro trabalho, sempre tomar cuidado que todos os envolvidos saibam, né, que esse trabalho está sendo usado para um trabalho posterior aí. E que vocês tenham a ciência de todo mundo, né, todo mundo aprove a utilização dos dados. Quando esses dados, eles não são do aluno, eles são do aluno e dos professores, ou do professor que trabalhou com isso, né? Então, só para ficar claro, tipo, você fez a sua iniciação com um docente, você não pode pegar a sua iniciação e ir para outro docente e falar, eu quero fazer sobre isso, eu queria usar já o que eu já fiz lá com outro orientador. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Complementando só o que a Gisele falou, eu acho que, assim, a responsabilidade de um projeto de iniciação científica é do docente, né? O aluno precisa ter muito claro que ele está envolvido num projeto, né, que a ideia não saiu dele, óbvio, ele está aprendendo, a gente não espera que saia a ideia do aluno, ele está aprendendo a escrever e ele está se engajando no laboratório, então a responsabilidade é do docente. Qualquer atitude que for tomar, consulte o docente antes, o orientador. Só complementando também, principalmente porque muitas vezes, né, isso aí faz parte de uma linha de pesquisa do docente, que é até financiada, né? Então, por exemplo, no nosso laboratório de microbiologia, né, a gente não consegue trabalhar sem ter um financiamento, a gente está sempre associado a um financiamento, porque a gente precisa de recursos, né, no laboratório que custam muito caro, precisa de vidraria, precisa de um monte de plástico estéreo, precisa de um monte de reagentes, enzimas e coisa e tal. Isso tudo tem que ser financiado, né? E que para isso seja financiado hoje, continue sendo financiado no futuro, né? Depende da linha de pesquisa que você mantém e das publicações que você alimenta essa linha de pesquisa, das patentes, dos processos, enfim, de tudo aquilo que está unido ali, né? Então, é uma história, assim, que o aluno de C, ele está ajudando a construir, né? Mas é uma história que muitas vezes é bastante longa, né? Que vem de anos, que o professor está trabalhando nisso, né? E que, na verdade, assim, na minha visão, é uma coisa muito legal, porque você está ajudando, enquanto IC, a construir uma coisa que é duradoura, né? Então, eu acho que é legal isso.
Acho que podemos ir para outra pergunta. Isso, então a próxima pergunta, peraí, deixa eu perdi sem querer, desceu com tudo. Qual é a diferença na rotina e nas atribuições de um aluno só de C e um aluno de TCC? Pergunta do Rafael Perucci Macharelli. Não sei se eu falei certo. Difícil, né? Podem responder. Posso dar pelo menos assim, os alunos que me procuram, né, eu estimulo fortemente que ele alinhe as duas coisas, né, o TCC e o IC. É claro que não é obrigatório, né, já tive os dois casos também, de ele optar só fazer IC, optar só fazer TCC, quer dizer, 3 casos, e no final ele mesmo decidir que ele quer fazer da IC a TCC, ou vice-versa, né, o aluno te procurar para fazer TCC e depois descobrir que ele quer fazer IC. Pelo menos comigo, né, no nosso grupo, uma coisa que a gente tenta mostrar assim, de diferença é o tipo de produto que ele vai ter pelo TCC e o tipo de produto que ele vai ter pelo IC e o tipo de desenvolvimento metodológico e intelectual que ele vai ter tanto pela IC quanto pelo TCC. Colocando isso, de repente, de uma forma mais clara, né, mais prática. Na iniciação científica, por exemplo, na gente que trabalha com oceanografia, estressores ambientais, né, então a gente teria abordagem campo, laboratório e desenvolvimento, construção teórica, né. Para um aluno de IC, a gente já tenta, por exemplo, fazer com que ele comece a escrever, com que ele participe da construção do que é um projeto, quais são os produtos gerados por esse projeto, né? Na elaboração por exemplo, de manuscrito, claro que ele não entra escrevendo, mas ele acompanhando tudo isso junto com o pós-graduando, ou diretamente, por exemplo, comigo, né? Então, eu me atrevo a dizer que a abordagem científica, né, de iniciação mesmo, para entender todas as frentes do que a gente faz no grupo de pesquisa, ela acaba sendo maior. Ao passo que o TCC também, e a iniciação científica, de acordo das linhas de pesquisa que a gente desenvolve, ele escolhe uma das frentes de projetos que já estão vigorando, né? Então tem um projeto com Canané, então ele vai trabalhar junto com essa parte de Canané. Já chegou aluno me procurar para trabalhar com baleia, tartaruga. Eu falei, olha, eu não trabalho com isso, né? Minha linha de pesquisa não versa sobre esses organismos. Mas, no contexto do TCC, com a ideia de saúde ecossistêmica, efeito de poluente, a gente pode traçar alguma coisa que, claro, não vai ser dentro da minha linha prioritária de pesquisa, mas para um TCC, eu posso te auxiliar na construção do raciocínio, do processo metodológico, embasamento, para você seguir o seu caminho. Então, pelo menos no meu grupo, a gente tenta separar essas duas frentes, né, dessas duas nuances, o que seria a diferença de um TCC para um IC, né, de uma IC. Não sei se eu fui clara. Posso só complementar uma questão? Claro. Gente, pegando essa linha, porque, assim, eu acho que uma pergunta que se coloca também é quando eu inicio, né? Porque, normalmente, às vezes, se você vai... tem alunos que chegam lá no final faltam 6 meses para se formar, um semestre, daí precisa fazer, acaba virando só um TCC mesmo, né, porque você possa concluir. O ideal, né, da iniciação científica é que você comece bem antes, né, eu acho que depois, entrou na universidade, passou uns 6 meses que o aluno já se habituou, já começar a procurar a iniciação científica, até para ter aquela oportunidade que eu acho que a professora Juliana colocou super bem, de poder se abrir para temas diversos, poder fazer mais de uma IC, né? Porque se deixar para o final lá, só vai virar um TCC mesmo. E daí não dá mais tempo de você ter uma elaboração mais profunda. Eu concordo plenamente. Eu acho que os alunos, eles
o ideal é que eles já comecem, assim, no primeiro ano, no segundo ano, assim, já no terceiro termo, já comecem a procurar, né, uma IC para fazer, para se familiarizar. E eu acho muito importante, queria reforçar isso também, né, que vocês têm que ter tempo para olhar. Às vezes a gente não acerta na primeira, às vezes a gente faz uma IC e vê que não é aquilo que a gente quer, né? E então vocês têm que dar essa oportunidade para si mesmo, né? Tem que se abrir para isso, né? Para a experiência, para ver se eu vou gostar. E ter tempo de depois falar, não gostei, mas eu estou interessada agora nessa área. E ter tempo de fazer isso, né? De forma que realmente você não chegue lá no último minuto, nos 45 minutos do segundo tempo, para fazer um TCC, assim, para cobrir o buraco. Não, eu acho que o legal é começar explorando isso, se dando oportunidade desde o começo. Eu acho que se dar oportunidade é tudo, gente. Posso? Sim. Posso me inscrever? Então, é uma coisa bem interessante essa discussão agora, né? Essa questão de quando começar, né? Mas uma outra coisa muito importante também é onde procurar as informações, né? A gente está vivendo um momento muito virtual e essas informações precisam estar muito bem localizadas, né? Para que os estudantes consigam chegar até nós, né? Chegar até os professores do campus, não só aqueles que ministram aula, que assistem aula e tal. Muitas vezes você gosta da pessoa porque você gosta da aula dela, mas você não vai gostar daquilo que ela faz. Então, as informações precisam estar muito bem claras para que os estudantes tenham acesso fácil e rápido aos laboratórios, à linha de pesquisa, para que vocês possam, então, dar uma tacada correta. É claro que as tacadas erradas acontecem, por isso se chama iniciação científica. Você pode experimentar, né? Principalmente se você começar cedo, né? Essa busca, você pode errar. Seu primeiro ano, bom, eu vou lá fazer iniciação com o Rafael, não gostei do que ele faz, então eu vou lá com a Luciana, né? Sem problema nenhum, né? Então essa iniciação científica, esse é o momento de você descobrir. Mas se você tiver acesso à informação, né, com clareza, né, nos sites dos departamentos, no site dos programas de pós-graduação, né, no site da Unifesp, que eu espero que seja atualizado, você ali tem descrição da linha de pesquisas e os contatos, né, para que você, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir aquilo que te interessa. Descobrir o que interessa, aí você começa a pesquisar quem faz aquilo que te interessa. E ao momento de fazer a primeira abordagem, esse momento é crucial para que você seja bem recebido. Quem aqui, entre nós 6, nunca recebeu um e-mail que você percebe que esse estudante mandou para um monte de gente essa mesma mensagem? Quem que não percebeu isso? A gente já consegue reconhecer isso. Então, tome muito cuidado com essa questão da primeira abordagem, porque muitas das vezes tem gente que se incomoda tanto que nem responde a mensagem, né? Eu respondo e tal, né? Sempre respondo as mensagens, mas tomem cuidado com isso, pesquisem um pouco antes de entrar em contato para saber, ter a clareza daquilo que vocês querem fazer e para saber se o Rafael trabalha com toxicologia ou se ele trabalha com processos naturais. Então, você tem que saber no mínimo isso, né? Então, é importante que vocês saibam o caminho. Conhecendo o caminho, você tem mais segurança para conversar, mais segurança para ter uma troca de ideias, a ver se as ideias entre orientador e orientado batem. Então, procurem os sites da Unifesp, os sites de departamentos. Depois vocês podem olhar com calma o currículo Lattes, as publicações, para ver o que o grupo faz. Isso é muito importante para que vocês acertem no começo. Eu tive muita sorte, eu faço a mesma coisa desde quando eu estava no segundo ano da faculdade. Então, eu dei uma tacada que funcionou. Então, eu acho que se você corre atrás das informações, os CAs são importantes para isso também, né, para que vocês possam chegar mais rapidamente na escolha adequada, porque é um momento difícil, né? É tão difícil quanto escolher o curso do vestibular. Gente, só queria fazer um complemento, posso, rapidinho, para falar do professor Thiago? E às vezes, quando vocês, por exemplo, vocês escolherem todo esse processo, né, que o professor Thiago colocou, e daí receber um não, né? Tudo pode acontecer. Não fica chateado, não leva para o lado pessoal, porque às vezes o não significa que aquele orientador
está muito sobrecarregado e não vai poder dar a atenção necessária para o aluno, né? E assim, isso é bom, ele se fala, olha, gente, agora, esse momento eu não posso. Às vezes o aluno fica chateado, fala, nossa, levei um não, né? Não é pessoal, né? É porque é importante, porque às vezes a gente está tão sobrecarregado com tanto aluno que não vai dar atenção. E eu acho que tem que ter esse olhar mais cuidadoso para a iniciação científica, porque o aluno precisa desse acompanhamento. Então, não fica chateado, às vezes, se vocês levarem não. Não é porque é pessoal. Mesmo porque nossa limitação física no campus é grande, né, Luciana? A gente tem uma limitação, assim, enorme, tá? E uma coisa que eu ia até falar para vocês é assim, não busquem uma iniciação científica por bolsa, tá? Muitos de vocês são movidos, claro, ninguém se move sem algum recurso financeiro, mas muitos de vocês vão por questão de bolsa. Então, por exemplo, no nosso laboratório, os alunos passam de 3, 4, 5, até um ano, às vezes, fazendo atividades para ver se eles, de fato, se engajam e é aquela área de interesse deles. Daí depois a gente sair para pedido de bolsa. Tá? E mesmo assim, às vezes, dá problema. Quando sai a bolsa, o aluno sai do eixo. Né? Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Tá? Então, assim, são dois lados que a gente tem que enxergar. Né? Então, assim, o aluno precisa ter responsabilidade muita nesse caso também. Eu gostaria de complementar a fala do professor Tiago, que ele começou a falar sobre até uma pergunta do aluno, que qual era o caminho mais simples para encontrar as linhas de pesquisa dos professores. Antigamente, a gente tinha um site da Unifesp próprio para isso, onde informava o nome dos professores e a pesquisa deles. Esse site eu acho que foi desativado, e como o professor até falou, é bom você até perguntar para o próprio professor que está dando aula, né? Ou pesquisar pelo currículo Lattes, que é uma boa ideia. E alguns centros acadêmicos também disponibilizam a linha de pesquisa dos professores. E até uma dica para pessoas alguns centros que ainda não disponibilizam, tenham esse recurso, porque alunos novos realmente têm dúvidas, né, sobre, eu tenho dúvida, mas eu sou tímida, né, eu queria saber. Então, uma dica aí para as pessoas que são de centros acadêmicos, para reunir essas informações. E eu vou ir para a próxima pergunta, que, na verdade, é para a professora Gisele. E só um complemento, peraí, Pode um complemento sobre isso. Nada impede de você, assim, assistiu a aula de tal professor, ou, assim, um amigo comentou que tem um professor X que trabalha com tal coisa. Nada impede você chegar ali no professor, abordar ele, falar, oi, professor. Claro, abordar de uma maneira calma, né, gente? Não vai sair puxando o professor. Mas chegar nele e perguntar, oi, professor, o que o senhor trabalha? Não, é porque gostei muito de você, gostei muito como você explica. Então, você poderia conversar um pouquinho mais, poderia estar conhecendo o seu laboratório, porque às vezes é uma área que você nunca nem pensou, mas quando você vai visitar o laboratório, você acho que poderia trabalhar com isso, né? E torna uma possibilidade. Então, cheguem e conversem também, viu, gente? Perde a timidez, que acho que é uma boa também, tá? Tem que ser cara de pau mesmo. Sejam cara de pau, gente. Tem que perguntar mesmo, conversar. Tem que ser um pouquinho, claro. Assim, cara de pau no bom sentido, né? De chegar e conversar depois da aula e tal. Isso. Pode falar, Paty. A próxima pergunta é para a professora Gisele, da Laura Camilo. Você poderia passar algumas dicas sobre a linha de pesquisa de EQ mais próximas à área industrial? Oi, Laura. Então, essa questão eu vou até complementar o que os professores já falaram, né? Essa questão de área industrial vai depender muito do que você quer para a iniciação científica. A gente tem um número grande de docentes que trabalham, sim, com processos, instalação, projetos de uma coluna de destilação, ou utilizam dados disponíveis por empresas para simular a melhor condição, né, de um determinado processo.
se eles têm parcerias vigentes ou não com indústrias, né? Então, isso é muito específico de cada docente, e aí a gente tem na página do curso da Engenharia Química uma lista com todos os nomes dos docentes e todas as linhas de pesquisas, né, que cada um atua. E aí valeria a pena ir atrás da linha específica, né, que cada aluno tem interesse, e saber se o docente tem ali uma proximidade ou não com a área industrial. O que acontece no nosso curso é que muitos alunos que começam a fazer estágio utilizam os dados, né, que eles encontram no estágio para usar num TCC, então, para aprofundar um pouquinho mais essa relação entre teoria e prática, né, teoria e indústria. Mas a gente tem ali bastante docentes, né, posso falar do professor Ricardo, professor Roberto, que eles já trabalharam na indústria, né, tem uma vivência, uma certa experiência, e também tem alguns contatos e proximidade, as linhas de pesquisas dele, né, próximas à área industrial. Mas aí depende, né, por exemplo, eu trabalho com produção de biodiesel, então a gente estuda as diferentes etapas, né, operações que estão envolvidas no processo, e aí a gente vai utilizar qual que é o melhor catalisador, qual que é a melhor temperatura, qual que é a melhor razão molar para esse processo acontecer. Isso também está relacionado com uma área industrial que está ali em escala laboratorial, que pode ir para uma escala piloto e depois, possivelmente, ser aplicado industrialmente, né? Então, depende muito, assim, do docente, e se o aluno quer ir para essa área, acho que ele precisa conhecer um pouquinho mais antes, né? Como que é a vivência dentro do laboratório, para depois expandir essa visão, essa área, né? Porque a gente tem muita coisa também relacionada com simulação. Então, o que é a área industrial? Ele quer ir para o chão da indústria, né? Acompanhar o processo, ou acompanhar o docente. Então, ficou um pouquinho aberto. Não sei se a Laura está ali, se ela quer complementar a pergunta dela. Não, professora, perfeito. É mais essa dúvida recorrente mesmo, a relação laboratorial, né? Porque tem bastante docentes de química que tem mais essa pegada. Mas muito obrigada, principalmente o Nasser, né? Sim, tem. Agora tem o professor Ricardo também, a gente tem alguns docentes que têm essa experiência, né, que trabalharam bastante tempo na indústria, então, se for essa proximidade com a vivência que eles tiveram, né, a gente tem alguns docentes, sim. Sim, muito obrigada, viu? Alguns disponibilizaram até os sites da linha de pesquisa que reuniram do centro acadêmico, então aqueles que estão com dúvida, por favor, vejam o chat e cliquem nos links. Tem uma pessoa que gostaria de fazer as pergunta. perguntas que a gente acabou... Sim, só um pouquinho, Renato. Só explicando, as perguntas que a gente está pulando é porque ou elas já foram respondidas no chat ou na discussão, então a gente está dando espaço para os próximos, tá bom? Só explicando. Renato, pode sim abrir o áudio para perguntar. Boa tarde para todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a coordenação do SCUD por estar organizando a atividade com esse olhar para essa temática, entre toda a programação que está apresentada, né? Quero também agradecer e parabenizar todos os professores que estão se dispondo a estar presente, estar colaborando com essa reflexão. E gostaria de fazer uma pergunta, sabendo que há mil dificuldades e que a vida dos professores certamente é uma confusão plena do ponto de vista do volume de tarefas e de responsabilidades e de compromissos, né? Mas será que não falta, e aí é uma pergunta geral, né, o professor ou a professora que quiser e que puder responder, né, mas será que não falta no planejamento do ponto de vista institucional a consideração da importância dessa questão da IC para ter uma ação concreta quando da recepção dos alunos que estão chegando, para eles saberem pelo menos uma parte de tudo isso que está sendo conversado aqui hoje, por exemplo?
Eu digo isso em que sentido? Não digo isso nem por conta de que eu pretendo fazer um IC ou não fazer, ou que eu estou chegando agora porque eu não estou, né? Mas eu digo em que sentido? No sentido de quantas pessoas boas, quantos estudantes bons, todos são, mas que talvez tenham uma afinidade, um desejo maior de fazer ICs, de fazer iniciação científica, de construir uma carreira acadêmica, que se perde nesse processo porque acaba ficando muito naquela coisa do descobrir ao longo do processo, né? E descobrir ao longo do processo pode acontecer isso, que alguns professores falaram bem, a pessoa pode descobrir já no final, e no final ela já não está mais pensando em IC, ela está pensando em pegar o certificado e seguir a vida, né? Então, será que do ponto de vista do planejamento institucional, não falta um incentivo, um esmero maior no sentido da construção dessas ações para estimular, para que os alunos saibam, olha, a vida acadêmica, a universidade oferece isso, e ampliar o leque, oferece tudo isso. Você pode tudo isso, ou você pode nada disso, depende de qual vai ser as suas ações, as suas decisões, o seu empenho, o seu comprometimento, e a partir daí se faz uma construção. Era só isso. Obrigado. Eu posso começar colocando, né? Daí depois os colegas, né, podem me complementar. Mas, Renato, eu acho que, por exemplo, quando tem a semana de calouros, né? Eu acho que tem toda uma apresentação para pensando nesse olhar mesmo que você trouxe, apresenta a universidade, apresenta, né, todas as possibilidades. É que eu acho que, às vezes, o que acontece é que quando o aluno entra, né, na universidade, ele tem tanta coisa, ele está tão, assim, agitado, né, que essas informações acabam passando batido. Então, por isso que eu acho que essa oportunidade de estudo, né, eu acho que poderia ser um tema que poderia estar presente em todas as edições. Eu não sei se essa roda de conversa por exemplo, você ajudar, porque isso é uma parceria mesmo que tem que ser com os alunos, né? Eu acho que ajuda ao longo do processo. Sem dúvida, né? Eu acho que seria ótimo se houvesse ao longo do curso, né? Assim, pelo menos uma vez por semestre, né? Um encontro desse, porque de fato, na Semana do Calor, eu acho que são tantas coisas, são tantas emoções, né? Que acaba ficando um pouco perdido. Eu acho que poderia, talvez, uma iniciativa aí dos alunos, junto com o NDE dos cursos, né? Porque eu acho que isso poderia ser uma coisa por curso, né? Então, de repente, fazer uma dobradinha aí com o NDE de cada curso. Renato, agradeço a sua pergunta, né? Esse tom mais crítico, né, da questão de enxergar, né, ao acesso da iniciação científica. É muito importante você ter tocado nesse ponto, tá? A Luciana já começou a comentar, e a Renata corroborou, né, porque a questão da Semana do Calor é tudo muito efêmero ali, é muito rápido, né? Você está ali mais para absorver aquelas informações essenciais, né, para que você consiga ter ali aqueles primeiros meses na universidade, né, onde você vai ter contato essencialmente com os alunos do curso, com os veteranos e tal. O maior problema do Campus Diadema continua sendo a questão da distância física que a gente tem, né? Essa questão de você estar desmembrado em unidades diferentes, fica difícil a gente perceber o ambiente universitário. Essa é uma opinião particular minha, né? E o ambiente universitário permeia muito ali na questão da pesquisa, né? Na questão dos laboratórios de pesquisa, não só das aulas de graduação, né? A gente percebe que a gente precisa ter um pouco mais de contato entre os diferentes grupos de pesquisa para que os alunos consigam sentir o cheiro, na verdade, né? Você precisa sentir o aroma ali da pesquisa para que você consiga ter esse despertar. Esse despertar pode acontecer mais rapidamente para alguns e demorar um pouco mais para outros. Por isso que é importante estar sempre conversando. Se você conhece alguém que está trabalhando em algum laboratório, sempre pergunta, o que você faz? O que o grupo lá faz, né? Esse colega que já está inserido em algum grupo de pesquisa pode ser uma ponte para que você também conheça um pouco mais.
e chegue mais rapidamente nas informações. Mas esse momento que a gente está vivendo agora de muitos eventos online são bons também para isso, né? Eu acho que vai ficar coisa dessa situação toda, né? Muitos encontros vão permanecer online, eventos vão permanecer online, palestras online, todo dia tem palestra online para que você consiga também acessar isso daí. Então, a gente tem que enxergar por outra ótica também, né, de toda essa questão da pandemia, que a gente também tem que condições de rapidamente chegar numa informação. Mas, de fato, você precisa ter mais calma, né? A questão institucional, ela tem que oferecer os mecanismos, mas muitas vezes não são suficientes para que todo mundo conheça. Então, é realmente uma deficiência que a gente tem. Eu concordo um pouco com você, mas muito mais pela questão da distância entre as unidades acadêmicas que a gente tem lá em Diadema. Vou só dar um ponto de vista só do nosso curso, do curso de farmácia, que ele teve a matriz curricular recentemente modificada, e acredito eu, não estou achando a matriz agora, não consegui encontrar na internet, mas existem algumas disciplinas que eles denominaram de estágio, vai de estágio 1 até estágio 4. No estágio 1, o aluno começa a fazer já no primeiro ano, né, as visitas aos laboratórios da instituição. Então, talvez esse seja um dos mecanismos, né, para engajar, de repente, o aluno numa iniciação científica, né? Talvez seja, sei lá, uma porta, não sei se é a melhor, isso só o tempo vai dizer para a gente, mas é uma das maneiras, né, que acho que o curso encontrou para que o aluno conhecesse a instituição de fato e o que se faz de pesquisa no campus. Tá? Eu achei que foi uma iniciativa muito legal, né, do curso de farmácia, com relação a isso. Uma última, não sei, né, complementação nesse sentido, que eu acho que, claro, corroborando tudo o que os colegas já falaram, né, mas eu acho que a atuação dos centros acadêmicos nesse processo, ele é de vital importância, né, e aí trazendo um pouco a experiência, né, do pessoal das ciências ambientais, né, o pessoal lá do Centro Acadêmico das Ciências Ambientais, ele meio que instituiu, né, anualmente fazer um workshop onde os professores podem apresentar suas linhas de pesquisa de uma forma mais sintética, mostrar o que está fazendo, né, se tem uma abertura naquele ano para uma IC, ou quantos alunos ele tem, quantas vagas ele poderia disponibilizar para orientar um TCC, enfim. Então, isso foi tem se consolidado como uma experiência, né, bem positiva, isso, né, para a gente, né. Eu acho que é um sentimento, assim, me atrevo a dizer, unânime, né, com os professores e com os alunos, né, que isso tem fortalecido bastante. Então, eu vejo, assim, que essa iniciativa do centro acadêmico, ela é fundamental para auxiliar a gente nesse processo de instrumentação, de divulgação, de facilitar esse acesso à informação e iniciação científica também, tá? Mais algum professor tem mais alguma consideração sobre esse tema, sobre a pergunta? Coloquei no chat um link que é justamente da página do campus, e é realmente isso, né? São uma espécie de disciplinas que o aluno vai cursar desde o primeiro ano até o fim, que a gente denominou de estágio, né? Que ele vai permear, então, esses laboratórios nesse primeiro momento. Tá? Mas eu acho que, assim, é super importante que os centros acadêmicos se empenhem também, né, na divulgação, por exemplo, o que é iniciação científica. Eu acho que é interessante eles abordarem essa temática. Sim, a nossa comissão de acadêmicos a gente faz todo ano na SCUD, né? Porque todo ano entra gente nova e todo ano... E assim, o que a gente notou nesse perfil de vários anos, né? Eu já estou há 2 anos na comissão agora, como coordenadora, e a gente notou que ano passado as dúvidas não vinham só de quem tinha chego na faculdade de bicho, mas sim de muitos veteranos que chegavam assim e falavam, não, mas espera, a gente podia fazer isso? Como assim? Então, isso porque a gente sempre faz essa roda, a gente disponibiliza esse espaço. Então, é muito legal ver que, tipo, hoje a gente conseguiu alcançar 100 pessoas, né, já saiu algumas, mas a gente já conseguiu alcançar um número muito grande, né, de pessoas falando sobre esse tema. Então, foi uma pontinha aí do iceberg que a gente conseguiu derreter e, né, já promovendo
essa discussão. Agora, como o nosso tempo já está quase acabando, eu vou pedir para cada professor dar uma consideração final, algo que vocês podem deixar, assim, registrado para essas pessoas, e para ajudar elas nesse quesito de iniciação científica e meio acadêmico, o que vocês podem falar para elas. Eu vou deixar livre, então, quando os professores quiserem, só vocês decidem a hora. Eu posso começar. Eu estou deixar só a mensagem, né? Porque quando vocês forem pensar no OIC, faça um tema que vocês gostem, gente, tenha paixão, tá? Eu deixar registrado uma experiência rapidinho de um rapaz lá da Federal de Curitiba, que ele era apaixonado por gafanhoto, ele só queria saber de estudar gafanhoto. E todo mundo falava para ele, não, você é bobo, você não dá dinheiro, você não sei o quê, mas ele manteve a paixão dele e tal. Hoje paga até jatinho para ele ir lá, os fazendeiros, entendeu? Para que ele vá lá dar consultoria. Então, assim, ele manteve, ele fez uma coisa da alma dele. Então, eu dou esse conselho aí como palavra para os amigos. Eu acho que eu gostaria de deixar para vocês, né, a ideia, e espero que tenha ficado claro aqui para vocês, a importância da iniciação científica, né, o quanto a gente pode aprender com isso, o quanto que a gente ganha do nosso lado profissional, da nossa experiência, né, isso tudo começa na iniciação científica, o pensamento, o delineamento experimental, o conceito de hipótese, tudo isso, né, eu acho que a gente consolida na iniciação científica, né, mas eu reforço, faço aí o mesmo discurso da professora Luciana, né, que a gente tem que gostar daquilo, né, a gente tem que amar, e com certeza vai ter uma aplicação, vai ter uma importância, vai juntar uma pecinha aí no quebra-cabeça quando vocês fizerem a IC de vocês, né? Então, eu acho muito importante, eu sou muito entusiasta da ciência, eu defendo, assim, com unhas e dentes, e eu quero dizer, assim, para vocês, façam iniciação científica, porque é bom, é muito bom. E eu me coloco à disposição, assim, quem quiser conhecer a minha linha de pesquisa, conhecer o laboratório, está de portas abertas, mas se também não for isso, for para bater um papo só, para indicar alguém, eu estou sempre à disposição, minha porta está sempre aberta para o que vocês precisarem, tá? E eu só tenho a agradecer esse convite aqui, muito obrigada. Eu acho, só dando minha opinião, assim, em geral, que complementando, reforçando, né, que os alunos têm que ir atrás daquilo que mais gostam, mais têm afinidade na universidade. Às vezes, no início do curso, é difícil você saber o que você tem afinidade, né, e eu acho que precisa, nesse momento, quebrar aquele medo, aquela insegurança de você chegar no professor e chegar e falar com que você trabalha, né, sei lá, não gostei da sua aula, mas queria saber que você trabalha. Às vezes a pessoa se interessa pela pesquisa. Às vezes, já foi comentado isso aqui, gosta da aula, mas de repente a linha de pesquisa não era isso que eu queria, sabe? Então, acho que isso precisa ser quebrado, né? A gente não pode ser visto como, sei lá, um vilão, um monstro, ou qualquer coisa do tipo, né? Não, nós somos seres humanos como todo mundo, né? Então, assim, chega na gente, pergunta com que você trabalha, está com dúvida, pega material, vai atrás, consulta Lattes, manda e-mail, então a gente está acessível para essas coisas, tá? Eu acho que isso que é importante, eu acho que esse é o recado que também tem que ficar para essa moçada aí que está vindo. E mais uma vez, obrigado, gente, pelo convite. Foi muito bom participar disso daqui hoje, dessa roda. Posso fazer minha consideração final? Bom, antes que eu esqueça, né, agradecer novamente a vocês pela simpatia. É um prazer rever meus colegas, né, que a gente não se encontra há um tempão, mais de 5 meses, então foi uma satisfação reencontrá-los aqui. Eu gostaria de deixar como mensagem final é o seguinte, pessoal, não há necessidade de vocês serem o melhor aluno da turma para fazer IC, tá? Isso tem que ficar muito claro, a gente não comentou isso ainda, mas às vezes o aluno tem uma reprovação e já acha que ele não serve para fazer IC, não é bem assim, tá? Não precisa ser o melhor,
Eu não quero ter o melhor aluno da turma no meu laboratório, porque eu já tive essa experiência e não foi lá tão boa. Muitas das vezes você tem você tem um aluno equilibrado, né, entre sala de aula e expertises, né, e técnicas, do que você ter um melhor aluno da turma que às vezes não sabe colocar a ideia no papel. Então é melhor que você tenha um certo equilíbrio, não tenha medo, não tenha receio de conversar, de perguntar, né? Porque é assim que você vai descobrindo as coisas. Então não há necessidade, isso é uma questão, é um mito isso. Se você tiver uma reprovação, duas, três, não tem problema nenhum. Eu já tive também essa outra situação de ter alunos que têm reprovações, mas que são muito bons alunos no laboratório, desempenham atividades com muita paciência e dedicação, e é isso que a gente quer no final, a gente quer formar as pessoas, né? A gente quer transformar as pessoas que passam pelos nossos grupos. Então, a transformação pode acontecer também através da IC. Você pode ter tido uma graduação difícil, mas depois você se torna, por exemplo, um bom aluno de pós-graduação, que vai se tornar depois um colega nosso. Então, fica essa última informação para vocês, para não terem receio de correr atrás e de conversar, tá bom? Um abraço e estou à disposição, se vocês quiserem escrever para trocar ideia, estou aí, tá bom? Obrigado. Posso eu, então, ou não? Julia. Posso? Pode ir, Gisele. Quer falar? Pode ir, não tem problema. Desculpa. Complementando, então, aqui a fala dos colegas, né, e que eu super concordo, né, a reflexão que eu gostaria de deixar é: não tenha medo de mudar, não tenha medo da mudança, nós não somos seres imutáveis, de repente algo que vocês possam estar gostando hoje, amanhã pode não ser aquilo que desperta o brilho científico, eu não vejo problema nenhum nisso, não tenha medo, não tenha vergonha, mas foco, mantenha um foco do que realmente vocês desejam, né? E evitem fazer comparações, né? O melhor balizador para uma comparação são vocês mesmos, né? Então, se compare com você mesmo, né? Então, se eu vou comparar a Juliana hoje, eu vou comparar a Juliana com o do passado, né? Para ver qual a Juliana que eu quero ser daqui para frente. Então, evitem essas comparações entre os colegas, de repente fulano é melhor do que eu, ele vai se dar melhor numa iniciação científica. Não, cada um é de um jeito, né? E tenha certeza que os orientadores, os professores sabem disso, né? E talvez a gente coloca, né, essa coisa na cabeça da gente por um medo, por uma insegurança, um medo de um não, um medo de um julgamento, né? O ser humano tem muito medo de ser julgado, né? E talvez na busca de uma iniciação científica a gente já fica com aquela trava, né? Eu não vou perguntar, eu não vou falar porque eu posso ser julgado, porque eu não fui bem numa disciplina, né? Mas fiquem tranquilos, né, em relação a isso, e não tenham medo da mudança, né, de procurar o professor que naquele momento você sinta um interesse maior por uma determinada área, explore isso, vá atrás disso, que só assim vocês vão realmente se encontrar e decidir se a iniciação científica vai te levar para um caminho acadêmico de fato ou não, né? Você pode, a iniciação científica, ela também vem para te nortear e trazer alguns valores e construções, né, que são muito importantes para quem vai seguir para o mercado corporativo também, né? A iniciação científica, ela não te prepara só para a academia, né? Então, eu acho que é muito vantajoso vocês levarem essa reflexão, né, daqui, e que, se tiverem oportunidade, se tiverem tempo, condição de se dedicar, façam mais ser voluntária, façam um estágio, né? Acho que isso é muito proveitoso, tá bom? Então, essa era a reflexão que eu gostaria de deixar. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade, adorei estar aqui com todos, muito obrigada. Bom, para fechar aqui o tempo, né, na verdade eu concordo com todos os colegas que estão aqui, né, então não tenham medo de mudar, eu acho que isso é importante, né, vocês começam a fazer e tipo, não é isso que eu quero, então mudem, a gente está aqui para isso, né, e também vocês têm os colegas de vocês que às vezes já estão no laboratório, então o que você faz? Eu posso ficar uma semana com você no laboratório te acompanhando, né? Vai lá, pergunta para o docente, eu posso ficar aqui observando, acompanhando o que está sendo feito. Ah, não gostei, vou para outro docente. Então, 50% de chance de levar não a gente tem sempre. Então,
percam a vergonha, vão atrás dos professores, perguntem com que eles trabalham, né? E é isso, gente. Eu agradeço pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite e parabéns pelo Escude aí, pela semana e pela programação que vocês fizeram. Ai, que eu não consegui abrir. Eu agradeço muito, gente, a presença de todos os professores. Eu, particularmente, gostei muito do debate, mas eu sou suspeita a falar, né, Paty? Porque eu adoro uma conversa, adoro uma troca de ideia. E a gente vai convidar vocês, todo dia, às 5 horas, vai sair conteúdo de acadêmicos. Esse, na verdade, foi o único conteúdo que a gente conseguiu fazer para a própria universidade, né? A gente sempre também organiza a mostra de C, mas esse ano não foi possível. Mas a gente está com muitos conteúdos de extensão maravilhosos. Então, para vocês divulgarem para a família, para os amigos. Então, todo dia, às 5 horas, a gente vai estar liberando um conteúdo desse. Então, agradecer aos professores, professor Rafael, professora Renata, professor Tiago, professora Luciana, professora Juliana e professora Gisele. Muito obrigado. Paty, pode também falar. Também agradeço a todos os professores pela atenção, pelas pessoas que vieram, espero que tenham sido de ajuda para todos. Se alguém ficou com dúvida, os professores disponibilizaram um e-mail, aproveitem, e boa escute para todos, tá? E espero que todos aproveitem. Acompanhem todos os conteúdos que tá incrível, a gente preparou o melhor nas condições para vocês, então os professores também são convidados a participar dos nossos conteúdos, se interessar, tá bom? E é isso, gente, obrigada. Obrigada, beijos. Obrigada. Obrigada, gente, vou parar aqui a gravação, ver como eu faço isso. É nos 3 pontinhos aí. Isso, foi. Acho que foi.